Olá, meu amigo e minha amiga, estudante de ciências. Trago aqui mais uma questão da Olimpíada Nacional de Ciências, que aconteceu em 2020, modo online. Uma questão super bacana que mistura aí biologia com física, tem um pouco de química também, é bem a nível de ciência de verdade. É uma questão do nível D, né? A gente conhece o nível D, é o nível que está aí dedicado aos alunos da segunda série do ensino médio, certo? E vamos lá ao enunciado, para a gente entender qual que é a ideia. Bom, quando contraímos um músculo, uma quantidade enorme de filamentos proteicos dentro das fibras musculares movimenta-se entre si, gerando força e realizando trabalho. Essas proteínas conseguem energia para executar essa tarefa. Quando há degradação de moléculas de ATP em moléculas de ADP e fosfato inorgânico, também conhecido como PI, conforme a reação química a seguir. Então vejam a reação, observem, demonstra para a gente aí quantitativamente o significado dessa transformação de ATP, que é uma molécula de energia, para a ADP e fosfato inorgânico, mais a energia que é dada em joules para a gente aqui. Né? Conforme a reação, observem, um ATP ele reage nas fibras musculares, transformando-se em um ADP mais um PI, que é fosfato inorgânico, mais 5,2 vezes 10 a menos 20 joules de energia. Ok, então a gente tem uma certa noção aí do que a gente está falando. De um atleta que levanta um halter de 13 quilogramas em um deslocamento vertical de 40 centímetros durante uma subida, ok? Esses são os dados numéricos inicialmente dados para a gente. Para isso, ele contrai o bíceps direito, um músculo que possui cerca de 2.500 fibras musculares, ou células dos músculos. Ponto final. Podemos considerar que, durante essa contração, 80% da energia liberada pelas moléculas de ATP nos músculos é usada para realizar o trabalho. Beleza? Nós sabemos, gente, conservação de energia e dissipação de energia está presente em quase tudo. Eu até acredito que o exercício fictício é muito interessante, porque 80% de energia é uma quantidade interessante, uma quantidade boa. Boa parte da energia que não é usada é dissipada em forma de calor, em forma de atrito, né? Dependendo das circunstâncias, a gente percebe isso facilmente quando você pensa em física, em conservação de energia. Mas reparem nos dados que nos foi dado, um halter de 13 kg, uma altura vertical de 40 centímetros, 2.500 fibras em um músculo, né, o chamado bíceps, essa informação, e desse ATP, dessa energia toda entregue a esse músculo, 80% é que é liberado para as moléculas. Beleza. Vamos lá. Aqui eu mostro a representação aqui das fibras musculares, a figura é original da questão, mas tudo bem, isso aqui não prejudica no entendimento da questão. A pergunta é, quantas moléculas de ATP cada fibra desse músculo consumiu? Em média, tá? Apenas para levantar esse halter saindo do repouso, na altura mínima e finalizando em repouso na altura máxima, ou seja, aqueles 40 centímetros, como diz o enunciado. Gente, o que está perguntando é o seguinte, para um movimento só, um único movimento de subida de 40 centímetros, quantas moléculas de ATP que eu vou precisar? Bom, pensem comigo, nos foi dado várias informações. Então, por onde eu começo? Veja bem. Vamos resolver o problema. O próprio enunciado original também nos mostra, nos orienta a usar a gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado, informação trivial, né? Eu começo pensando em energia, em igualar as energias envolvidas na questão, ok? Então, no primeiro momento, eu sei o seguinte, que o levantamento de um halter, eu vou, na verdade, consumir uma energia química, né, ou biológica, da primeira forma que você achava interessante de pensar, eu vou consumir essa energia, tá? E ela tem que ser igual à energia que vai ser transformada, que será a energia potencial gravitacional, né? Aí para que ele alcance essa altura de 40 centímetros na vertical. Então essa energia química envolvida é igual à energia potencial gravitacional. O que eu sei sobre essas energias?
Bom, energia potencial gravitacional é massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura. Trivial também aí na física. No entanto, a energia química envolvida é o quê? É o número de fibras que tem nesse músculo vezes a quantidade, né? A quantidade de moléculas de ATP, né? Cada fibra consome uma molécula de ATP para que ela realize esse movimento, beleza? E vou multiplicar vezes a energia liberada por cada molécula de ATP. O enunciado nos dá todas essas informações menos o número de ATP, ok? Fibras, eu tenho a quantidade de fibras, são 2.500 por bíceps, né? Mas eu não sei quantas moléculas que eu preciso para alcançar essa energia que é necessário para alcançar essa energia potencial de 40 centímetros aí. Então, essa é a minha equação inicial. Repare que eu não usei nenhum número até agora, eu só pensei qual a fórmula que eu uso e quais os dados que eu preciso colher, né, coletar aí nas informações iniciais. Então, vamos lá. O próximo passo é, do meu lado direito, eu já começo a substituir alguns valores, ok? No lugar de fibras, eu coloco 2.500 fibras que a gente tem no bíceps. O N, que eu chamei de N-ATP, que é o número de moléculas de ATP, eu não sei, é o que está perguntando, inclusive. Só que eu preciso multiplicar isso vezes a energia que um ATP ela libera na reação. Repare que na reação mostrada inicialmente, inclusive também está na questão original, ela nos dá qual energia que é liberada a partir do ATP. Mas é a energia total, ok? Que é 5,2 vezes 10 a menos 20 joules. Só que o próprio enunciado fala também que dessa energia é só 80% que ela vai ser usada aí para fazer a atividade. Então eu preciso multiplicar essa energia que é dada na reação vezes 0,8, porque aí já vai me dar os 80% na própria equação aqui. Então eu só por enquanto, né, substituir valores do lado direito da equação, ok? Só para não poluir também muito aqui a quantidade de informação. Vou passar aqui para a minha próxima tela, que já começa a substituir mais valores. E você vai, aos poucos, também captando a ideia. Bom, lembram, energia potencial gravitacional é igual a energia química envolvida. No caso, eu já vou substituindo os valores de energia potencial gravitacional. No lugar de massa, eu coloco 13 kg. No lugar da aceleração da gravidade, eu coloco 10 metros por segundo quadrado. No lugar de H, que é a altura, eu vou colocar 40 centímetros. Só que já fui substituindo os valores, considerando unidades do sistema internacional, né? Afinal de contas, centímetros eu não posso usar nesse caso. Eu já transformo centímetros para metros. É simplesmente dividir, né, por 100, fazer essa transformação, uma regra de 3. Então vai ficar aqui do lado esquerdo da igualdade 13 vezes 10 vezes 0,40 metros. Do lado direito já tinha feito já a substituição, só para relembrar, são 2.500 fibras no músculo do bíceps, vezes o número de moléculas de ATP, vezes a energia que essas moléculas vão liberar. Lembrando que essa energia ela é apenas 80% daquela que a reação ela permite, ela entrega. Então, multiplico a energia envolvida na reação vezes 80%, 0,8. Muito bem, então aos poucos eu estou chegando aí no que eu quero. Agora, depois de ter substituído todos os valores que eu tenho, né, só me resta achar o N, eu vou agora fazer as contas. 13 vezes 10 vezes 0,40 dá 52, beleza? Que é 13 vezes 10 dá 130, vezes 0,40 são 40% de 130, dá 52. Do lado esquerdo é igualdade. Do lado direito, eu só arrumei aqui a equação da seguinte forma. Reparem, eu tenho 2.500 aqui, certo? 2.500. Eu multipliquei esse 2.500 vezes 0,8. Vezes 0,8. Por que eu fiz isso? Porque ao olhar para a minha equação, eu percebi que eu tenho do lado esquerdo da igualdade o número 52 e do lado direito tem o número 5,2.
Isso é digamos, uma maldade matemática. Quando você observa esse tipo de semelhança de números, é interessante você mantê-los ali, né? Porque posteriormente eles podem ser usados a seu favor numa simplificação na hora de fazer ali toda a álgebra e tudo mais. Então, eu preferi multiplicar os 2.500 vezes 0,80, ok? Porque está tudo aqui na mesma linha sendo multiplicado, que 2.500 vezes 0,80 dá 2.000, e eu mantenho o 5,2 ali, porque daqui a pouco a gente vai ver que ele vai ser usado numa simplificação muito interessante. Por enquanto a equação está feia, mas está menos feia do que no início. Então, depois que eu faço toda aquela substituição, aquela multiplicação, agora eu isolo a minha incógnita, que é o n, certo? Lembrem que do lado, agora está do lado direito da equação, né? O 52, eu vou dividir esse número pelo produto que estava junto com o n, sendo multiplicado pelo n, que é a quantidade de energia por ATP, que é 5,2 vezes 10 a menos 20. Tá? Isso aqui está sendo estão todos no denominador, ok? Vezes 2 vezes 10 a 3. O que é 2 vezes 10 a 3? É 2.000, tá? Por que eu fiz isso? Porque aquele 2.000, repare, eu vou voltar aqui na tela anterior. Esse 2.000 que está aqui, ele está no número decimal normal, né? Mas quando eu tenho potências de 10, é interessante que eu escolha. Ou eu transformo tudo para números decimais, ou eu transformo tudo para potência de 10, para fazer uma conta mais homogênea ali, né? Então eu escolhi transformar 2.000 para potência de 10. Então repare aqui que na minha próxima tela, aquele 2.000 virou 2 vezes 10 a 3, que está completamente correto. Beleza? Relembrando novamente que essa parte aqui, ela está no denominador, né? Ok. O que eu faço agora? Vamos lá. Ainda me encontro com um certo problema com potência de 10 e com números decimais. Mas, a princípio, o que eu vou fazer? Eu vou simplificar o que eu tenho. Vou simplificar. O que eu fiz ali? Lembra dos 5,2 e dos 52? Eu simplifiquei. Eu peguei o 5,2 que estava aqui, junto com a potência de 10 a menos 20, e dividi por 5,2, que vai dar 1. E o 52, que estava aqui desse lado, né? Aliás, que estava aqui no numerador, o 52 eu divido por 5,2 também. Então eu simplifiquei tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número. Eu dividi os dois números aqui pela mesma grandeza, 5,2. Isso facilita as minhas contas, porque agora eu só tenho essa relação. Eu tenho que dividir 10 por 1 vezes 10 a menos 20 vezes 2 vezes 10 a 3. Beleza. Mas ainda, como eu disse, me encontro aquele problema de potências, né? Vamos voltar aqui para ver por que eu cheguei nesse 10 a menos 27. Vamos voltar 10 a 17, né? Vamos voltar aqui para a gente ver o que aconteceu. Quando tem a situação aqui do denominador, que é uma multiplicação de potências ou de notação científica, eu tenho que conservar os números, né? 1 vezes 2 dá 2. E conservar a base 10 e somar, nesse caso, como é multiplicação, os expoentes. Então, eu tenho menos 20 mais 3. Menos 20 mais 3 é justamente menos 17. Esse 2 vem da multiplicação de 2 vezes 1. Então, agora, o número que eu tenho, né, a equação que eu preciso resolver é essa daqui, que é o número, o n, né, que é a quantidade de moléculas de ATP. Eu tenho que dividir 10 por 2 vezes 10 a menos 17. Mais uma vez me deparo aqui com potências, com notação científica. Então, o que é melhor fazer nesse caso? Transformar o 10 para uma notação científica para que eu resolva de uma forma mais fácil aqui a equação. É o que eu fiz. O número 10 é a mesma coisa que falar 1 vezes 10 a 1. Eu tenho 1 vezes 10 a 1 dividido por 2 vezes 10 a menos 17. Qual que é a regra na divisão? Eu divido aqui esses números, 1 dividido por 2, que dá 0,5. Ok? Mantenho a base 10 e subtraio os expoentes, lembrando que eu estou trabalhando com a divisão. Então fica 1 menos 17. O menos com menos dá mais, então fica 1 mais 17.
resultado da minha equação é essa daqui, ok? 0,5, que é a divisão daqueles números, vezes 10 a 18, porque ficou 1 mais 17. Essa seria uma resposta aceita numa prova aberta, né, discursiva, que você estaria fazendo, mas no caso dessa atividade, dessa questão da Olimpíada Nacional de Ciências de 2020, a alternativa não estava exatamente desse formato. A alternativa estava com uma potência de 10 a 17. Então eu precisava transformar esse resultado, que já está certo, para 10 a 17. Eu também posso usar várias estratégias. Uma que eu costumo muito falar é a seguinte: se você andar com a vírgula, né, nesse caso aqui, a vírgula está antes do 5. Eu ando com a vírgula para a direita, né, eu preciso diminuir o expoente, porque 0,5, uma casa para a direita dá 5,0, o expoente 18 fica 17. Eu diminuo o expoente uma casa também, ou uma unidade, né? Agora, uma outra maneira de pensar aqui é a seguinte: se você diminuiu, aliás, nesse caso eu aumentei, né? Se você aumentou o número que está aqui à esquerda, de 0,5 passou para 5, você aumentou. Então você precisa diminuir o expoente. Essa é uma maneira também de você fixar qual que é a melhor forma aí de pensar se você diminui ou não o expoente. A regra é essa: você diminui o número, você aumenta o expoente, você aumenta o número, você diminui o expoente. Essa é uma regra que eu costumo usar nessas transformações, que são simples. Sim, a resposta é essa. E o gabarito, ela está com essa mesma resposta. O número de moléculas de ATP que eu preciso para levantar esse halter de 13 kg durante aí um percurso de 40 centímetros na vertical é de 5 vezes 10 a 17 moléculas. É muita coisa. Isso é interessante, esse tipo de atividade é interessante, porque te faz pensar também na quantidade de energia necessária para que você faça, né, resolva esse tipo de atividade física na prática, né, o que classicamente nos ajuda a entender o porquê que é necessário ter uma alimentação saudável ao praticar atividade física, e também porquê que ao praticar uma atividade física nós perdemos energia e nós também, consequentemente, perdemos massa de gordura enfim, e calorias, tudo bem? Então valeu demais, essa foi mais uma questão aqui da Olimpíada Nacional de Ciências, uma questão não muito simples, mas ela é trivial. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima, se Deus quiser.